Programa Edson. Haha! Você estava achando que a gente não ia aparecer hoje? Engano seu! O que estava acontecendo aqui nas catacumbas do Red Zone é que, sei lá, acho que a gente está pagando o pecado de outras encarnações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais um programa de Red Zone, o 80º, adorava falar esse nome, 80º, né? É 80º? 80º centésimo? Não, é 800. 80º. É o 80º mesmo. Programa de número 80, trazendo notícias sobre tecnologia, segurança e muita coisa legal que aconteceu essa semana para vocês. Eu aqui, Alexandre Melini, sejam bem-vindos! E do meu lado está... Fernando Amati. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. As coisas malucas que você não acredita, mas tem que acreditar. Uma linguagem fácil, divertida, instrutiva, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Boa noite a todos. O negócio tá tão maluco que vocês têm uma ideia. Acabou a energia aqui em casa. Eu estou todo nas baterias. Mas a gente sabe que São Patrick dos chips bastardos tomam conta da gente. Pode ficar tranquilo que dá pra gente fazer o nosso super programa para vocês. Bom, essa semana a notícia mais legal de todas vai ser que a gente vai abrir o programa, né? E para abrir o programa com chave de ouro, qual que é a nossa super frase da semana, Fernandinho? Atire a primeira pedra quem não tiver telhado de vidro. Sacaram? Ale, podia falar... ponha na churrasqueira o palito, quem não tiver o palito de madeira, qualquer coisa assim. Na casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aquelas... Pois é, galera. Vocês lembram que algum tempo atrás a gente falou para vocês que estava muito estranho a situação que estava ocorrendo aqui com relação à NPD, que ela colocou regras, criou formulários para fazer a informação, né, fazer a descrição do que ocorreu, como se fosse um BO, meio de polícia, assim, vários detalhes que a gente estava achando estranho, meio impraticáveis e tal, e não só nós, mas toda a comunidade caiu de pau nos caras querendo saber o que ia fazer. E essa semana você vê que as coisas começam a aflorar. Por quê? Baseando-se na transparência divulgada naquele ensejo do nosso programa, os caras colocaram agora aberto para todos verem e anunciou-se a fiscalização. Então eles colocam exatamente quem é a pessoa que está sendo verificada, quais os itens que estão sendo verificados e qual o andamento do processo. Cara, pela primeira vez eu vou encher meu coraçãozinho de alegria, tirar aquele coração peludo que fica ali dentro, dentro do peito, e vou falar, que legal! E o primeiro item que está lá é o TikTok. O primeiro item é o TikTok. Se vocês entrarem na NPD e procurarem, eu vou colocar o site daqui a pouco aqui para vocês, mas o primeiro item é o TikTok. Então, olhando o Telegram, a Claro, a Vivo. Gente, será que o Brasil vai fazer isso acontecer mesmo com a NPD? Olha, até então eu bato palma, bichão. O que você achou disso aí, Fernandão? Ale, assim, eu achei, primeiramente, né, para quem não está familiarizado com a sigla, Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, o negócio que a gente vem falando faz tempo aqui de ter né, vai multar, vai fiscalizar, e a gente não estava acreditando, né? Ó lá, isso daí é para você pôr fé, Alexandre. As luzes acenderam, eu vi, entendeu? Daí... Cara, eu fiz até assim, ó. Mas então, e daí no site, né, não chega a ser nem o portal da transparência, mas ficou muito legal porque eu acho que como não está em ordem, pelo menos na apresentação que eu vi, tem toda essa situação. Então, teve uma situação envolvendo o TikTok, eles estão analisando
teve situação com outras empresas e outros provedores, e está um nome ali, né? Eu quero ver o que vai acontecer. Porque, assim, eu fiquei até assustado porque está escrito lá, vazamento dos dados de 233 milhões de brasileiros. Por um lado, assim, o que a gente vinha vendo até esse ponto eram, as coisas aconteciam, a gente comentava, alguns noticiavam, e de repente o pessoal jogava para baixo do tapete. E agora, aparentemente, isso daqui tem algum lugar, então, o governo ficou sabendo e alguém, pelo menos, colocou aí na tela que existiu realmente um vazamento com os dados, né, CPF e outros dados de, por exemplo, 233 milhões de pessoas. Opa, talvez a investigação ou a conclusão não chegue em lugar nenhum. De qualquer maneira, eu acho que para nós que sempre estamos querendo ver a coisa funcionar, esse foi um passo importantíssimo. E principalmente porque Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, se adiasse mais uma vez, pedia música no Fantástico, né? Então, cara, eu juro pra você que eu fiquei um pouco não, vocês viram, é só procurar o programa aí, eu fiquei muito decepcionado. Fiquei muito decepcionado quando falaram toda aquela burocracia e tal. Mas o que foi legal, eu tive uma reunião com o pessoal do GDPR e eles, inclusive, elogiaram a atitude da NPD, cara. Então, em inglês, elogiando a atitude brasileira. Por quê? Porque nem eles têm isso tão claro assim. Nem eles. Né? A gente às vezes fala que bem dos outros e mal do Brasil. Não, nem eles têm. E uma coisa que é mais legal ainda, me disseram que está para sair os nomes dos DPOs envolvidos em cada caso. Aí eu quero ver quem é que vai sair do RH e vai falar quem é o DPO da empresa agora. Cadê? Eu quero ver, cadê os DPOs a service, né? As empresas continuam pedindo, isso é que é o mais legal, né? É igual o seguro, o cara continua pedindo. Agora, pensa bem, tem empresa que faz teste de ransomware vazando dado real de gente todo ano. Você quer ser o cara? Eu não, tô fora. Eu também não queria não, cara. Apesar que a bola da vez não tá nem... A gente fala dos vazamentos, né? Essa coisa da NPD, DPO, porque é importante. São pontos importantes que a gente vem falando há tempos. Vazamento de dados que são tratados como sigilo não é para tapar lá e para cá. É demais você ir comprar um cachorro-quente e o cara te pedir o CPF para botar no boletim que ele está passando ali no seu cartão. Não tem sentido isso. Vamos ser sinceros. Não tem sentido isso. Os caras, tanto imposto enfiado em tanto lugar que criaram essa situação, mas na verdade não leva para lugar nenhum. É um brolho, vamos falar. Mas então, o mais legal de tudo é que tem prazos. Falaram que isso até o final de junho já começam a ser proferidos os responsáveis DPOs pelas coisas. Então, meu amigo, se você é DPO, acenda a sua velhinha, faça a sua reza e trabalhe direito, porque vai ficar pequeno o espaço para vocês, né? Alexandre, de novo, tem uma posição. As posições são baseadas em responsabilidade. Até agora, DPO era quase igual a cabeça do bacalhau, né? Então, todo mundo de um dia para o outro, todo mundo virou especialista e a gente nunca tinha visto absolutamente nada. Agora, quando começar a pôr o nome das pessoas e pelo que a gente está vendo, vai ter punição, né? Vai ter as sanções e com a transparência, eu não queria ver meu nome nesse site aí, entendeu? O Nelson está colocando que ele acha que o DPO não tem poder, mas espera lá, assim, não é questão, eu não vejo como questão de poder, eu vejo questão de responsabilidade. A gente tem que dar nome aos bois. Se você tem uma posição, certo, de bombeiro, então você sabe que a sua função é salvar vidas. Então você vai botar o seu, enquanto todo mundo corre do fogo, você vê aquelas pessoas correndo em direção ao fogo. Enquanto todo mundo foge da enchente,
você vê aquelas pessoas indo em direção à enchente, né? Agora, depois a gente não vê nunca, nem indo, nem voltando, nem o nome apresentado nos organogramas das empresas, né? E assim, então são situações que tem que começar a dar nome aos bois. Do mesmo jeito que a gente é responsável e tem assim, o respaldo de certificações para garantir que a gente está falando uma coisa correta, é porque você está tendo, apesar que muita gente também não fala, tá? Vamos ser sinceros, né? Aí é cada um, cada um. Mas assim, presume-se que você vai estar disposto a levantar a bandeira e se preocupar com as pessoas. Por isso que a gente faz esse programa aqui. A gente faz esse programa aqui preocupado com a segurança. Enquanto muitos vão na contramão dizendo que não é tão importante a segurança digital, nós fazemos questão de lutar pela segurança digital, né? E muita gente está mudando de ideia. Outra situação que vem ocorrendo e crescendo dia a dia é o emprego de credenciais de trabalho, né, de empresas no âmbito público. E aí depois reclamam que estão sendo atacados por ransomware. Pô, cara, você pega o seu e-mail do emprego, do trabalho, e vai fazer uma conta na Shine, vai fazer uma conta no TikTok, vai fazer uma compra na Shopee, não é correto. Na verdade, você está criando situações que vão fornecer informações para vetores de ataque. E aí está feita a lambança. E aí, quem que é responsável? O responsável é o cara que não fez a política direito, não fez o processo direito. Esse cara aparece, esse cara é posto na rua. E o DPO? Não. Tem que ter a parte de responsabilidade também. É a minha opinião. Até para colaborar com isso que o Alexandre está falando, se a gente pegar as empresas que mantêm negócio com os Estados Unidos e ações e tudo mais, são obrigadas a seguir uma lei chamada Sarbanes-Oxley. E aonde o Sarbanes-Oxley tem várias medidas punitivas aí com o Sarbanes-Oxley também. Então é assim, você é o dono da empresa. Se tiver problema no balanço, o dono da empresa pode ir preso. Então, mas o cara é o dono da empresa. Tá bom, você resolveu assumir que você é esse nome, DPO. Então, seja responsável e honre o seu nome, né? Ou fora ou dentro da cadeia. Pois é bem por aí mesmo. São situações que não tem mais para onde fugir. Vamos ser sinceros, não tem mais para onde fugir, né? O fato é, parabéns à NPD, e a gente continua de olho. Se isso daí cair por terra, se não for para frente, a gente informa vocês. Mas já é um grande passo esse tipo de transparência. O Henrique colocou um negócio aqui, né, falando do Have Been Pwned. Have Been Pwned é um serviço que o dono do serviço, o cara chama Troy, ele coleta vazamentos e ele, se você está cadastrado no site dele, se acontecer algum vazamento e aparece o seu e-mail lá, ele te notifica, falando, vazou da empresa X, tive acesso da maneira Y, ponto, né? A situação que o Henrique colocou aqui são os e-mails corporativos usados em outros sites públicos ou talvez sem relação direta com o negócio. Esse aqui é um ponto para mostrar que precisa reforçar a educação, tá? Precisa reforçar a política e processo dentro da empresa, né? Se você não reforça, se você não tem a cobrança, se você não ensina, não presta de absolutamente nada, né? Eu costumo dizer sempre que ter a plaquinha de missão, valores, visão, tudo aquilo lá, tem lá no PCC tem isso daí também, tá? Exato. E tem um monte de empresa grande, tá? Que tem esse tipo de coisa na parede, todo mundo fala um monte de reza na frente do negócio e está sempre envolvido em caso de corrupção. Então, ter escrito no papel somente, se não voltar, se não explicar, se não ensinar, se não motivar, tá? Instruir, não adianta absolutamente nada. Bem por aí. E dando continuidade aos brilhos brasileiros, a gente também tem que falar que a Anatel e a Ancine
divulgar uma situação hoje que vai deixar muita gente com a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo? Eles estão avisando que eles vão ser capazes de bloquear streaming pirata ao vivo antes de terminar esse ano. Então, o que acontece? Um tempo atrás, a gente falou de um problema que estava tendo com a DirecTV na Argentina, que eles estavam tendo, assim, muita gente fazendo streaming de jogos da La Liga na Europa, que tem muitos jogadores da Argentina, que as pessoas começaram a utilizar meios piratas para acessar esses jogos, né, para a transmissão desses jogos. No Brasil também ocorre com o Premiere, com outros canais da ESPN, a gente pode até falar que não tem problema nenhum, né? E as pessoas estão preocupadas porque esses são os maiores prejuízos, né, direto aqui no Brasil. Não que os demais não sejam, mas quando você fala de filmes, o prejuízo é do quê? É do estúdio de cinema. E normalmente acontecem ações que são feitas em bloco para pegar situações que são desviados dinheiro de direitos autorais de filmes. Agora, quando um jogo é ao vivo, o prejuízo para eles é muito maior, mas muito maior. Então, eles estão falando que criaram uma metodologia que vai ser possível bloquear a transmissão durante o jogo, por exemplo. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que pode ser outras coisas impactadas, mas dizem que isso vai ser possível até o final desse ano. Legal a ideia, né, cara? Cara, é fantástico. Assim, teve um evento semana passada. Teve um evento semana passada onde uma pessoa relacionada ao governo, eu não sei bem o conselheiro, o nome que queira dar aqui, e a pessoa comentou exatamente isso daí, né? Que eles estão colocando no mesmo prédio duas coisas. Eles estão colocando, como é que é? A agência de conteúdo audiovisual e a Anatel. E daí, eles falaram que daí eles vão ser capazes de fazer isso daí. E o cara, pelo jeito, assim, tem aquela frase, né, Lê? Se não vai no amor, vai na dor. Aparentemente teve a dor envolvida, né? Que o cara fala que ele vai para o exterior num evento falando isso daí, e daí eles estão comentando exatamente disso daí, ó. Eu fui na La Liga, Federação do Campeonato Espanhol em Madrid, e lá eles mostraram naquele momento que tinha 2 provedores transmitindo conteúdo ilegal deles, os provedores do Brasil. Então ele deve ter ficado realmente, todo mundo olhou para ele, manja, na sala, né? E daí, agora o cara voltou e falou, gente, não quero mais passar por isso, ou não vou mais para a Espanha, né? Ou não passo mais por isso. Aparentemente, vão tomar uma ação decente aqui. Vamos esperar porque esse tipo de caso aqui a gente tem acompanhado, tem trazido as notícias, né? E cuidado aí, galera. Cara, eu fico pensando como é que eles vão conseguir. Tudo bem, se você pega na hora que está o momento da transmissão, você vê o aumento de picos de links sendo ativos, eu acredito que dá para fazer um tipo de mapeamento, porque o streaming, depois que carregou, ele fica praticamente invisível. É que ao vivo é diferente, são blocos que são carregados de tempos em tempos. Dá um delayzinho na transmissão, mas são esses blocos carregando. O que me assusta aqui é assim, se o cara faz o desvio em tempo real, vamos supor, uma inteligência, vamos falar, todo mundo está falando de inteligência hoje em dia, né? No momento que ele fica tanto X minutos numa situação, ele faz um proxy para outro endereço. Proxy para outro endereço. Sem ter um formato, para não cada 5 minutos, 3, 5, 4, 10 minutos. Então, sei lá. Eu quero ver isso funcionando. Estou muito curioso. Eu acho que principalmente pela gente saber como a tecnologia funciona, quais são as possibilidades ou como burlar um sistema desse daí, nós queremos ver o que vai acontecer. Na matéria original, eles comentam que o bloqueio pode ser feito por marca d'água digital ou por IP. Ótimo. Só que como isso daí vai acontecer, tem muita coisa, né,
no sistema aí. Me preocupa um pouco. O Henrique está falando assim que tem muita gente que faz a transmissão com algumas coisas na tela. Eu já vi isso. Já vi transmissões piratas via YouTube que eles colocam outras propagandas, às vezes uma pessoa envolvida, então você começa a ter outras dificuldades para fazer o mapeamento, né? Mas que é interessante pra caramba essa situação, eu estou curiosíssimo para entender como é que isso vai funcionar, né? Aí teve um outro comentário aqui. Também. Não. O negócio é o seguinte, eu acho que 100% a gente nunca vai ter. Vai. Mas isso daqui vai diminuir, entendeu? Isso tende a diminuir. Então, vai ter sempre o jogo do gato e rato. Vai ter sempre o jogo do gato e rato. Isso daqui não vai ter jeito. Mas que vai diminuir, entendeu? Eu acho que sim, vai diminuir. Vamos ver como é que funciona. A minha curiosidade é saber quais os artifícios que vão usar. A gente já tem uma ideia, que vão estar no mesmo ambiente, né? O próximo, controles semelhantes que vão trabalhar em conjunto. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Só fazer um outro comentário, assim, a gente já viu diversas vezes as situações envolvendo tanto o mundo audiovisual, né? Envolvendo principalmente o mundo audiovisual, onde a melhor tecnologia na época não foi a escolhida para que eles pudessem ter o monopólio ou o controle por mais tempo. Então, quando inventaram o CD não era a melhor opção, tinha tecnologias muito melhores. Quando inventaram o DVD, quando inventaram o Blu-ray, e assim para frente. Mas são artifícios que eles usam para poder tentar manter o controle mais tempo. Agora, as mídias físicas estão realmente acabando, né? Colecionador. Abre aspas. Eu tive uma notícia ontem que me assustou muito. Você falou que as mídias físicas estão acabando. Você sabia que o crescimento de comércio de vinil, música em vinil, aumentou 72% nos últimos 6 meses? Não, até eu vi essa notícia. Só que assim, pensa bem. Você tem daí amanhã você tem 10. Você cresceu quanto? Você percebe que você cresceu, sei lá, 100%? Porque se você crescesse, né? Você cresceu mais 100% era se tivesse 2, né? Cresceu 1 milhão. Então, tem algumas coisas que sim, né? Mas, por exemplo, faz sentido você ter um DVD hoje, entendeu? Uma fita de VHS ou uma fita cassete da BASF. A fita cassete, por causa do streamer, não tem mais sentido. Mas se de repente eles falarem, não, vamos acabar com o digital, com essa parte de música em digital, você concorda que vai ser obrigado a ter novamente? Mas então, cara, assim, é complicado a gente falar, tem que ser futuro. Não dá pra adivinhar, né? Não dá pra adivinhar. Você lembra? Fizeram o MD, que era o mini disc, qualidade excepcional. Cara, não foi para frente, era maravilhoso. Fizeram aqueles LP também, LCD, lembra? Era vídeo laser, vídeo disc, também não foi para frente, né? Então, assim, tem algumas coisas que acabam dando certo sem pelo menos eu nunca vi uma explicação lógica para isso daí, né? É interessante. Eu compro vinil ainda. A colocação do Henrique é perfeita. O livro Como Mentir com Estatística, é verdade. Estatística, eu tenho uma discussão. O meu sogro, ele é professor, doutor, ele é cientista, né? Não sei quem conhece, vou até fazer propaganda dele, entre aspas. Ele fez um abacaxi, que o abacaxi é doce, tem semente e baixa o problema de diabetes das pessoas. Ou seja, o cara controla a diabetes, né? Ou seja, ele tem insulina no abacaxi. Esse abacaxi foi proibido pela Organização Mundial de Saúde, porque vai acabar com o remédio. Você entendeu? E qual que é a minha briga com ele para fazer um paralelo com essa história? Ele sempre me traz estatísticas e valores e precisa ver, ele tem planilhas gigantescas que ele controla a quantidade de fósforo, de nitrogênio, de cálcio em cada muda
e cada biotipo que ele cria para fazer esses testes e essas criações de fruta. E aí eu brigo com ele o tempo todo, que estatística só serve para coisas que não tem o ser humano. Quando tem ser humano no meio, estatística não vale de merda nenhuma. É esse que é o nome. Né? Então, é louco. Aprende a comer e vai para academia. É louco isso aí, né, cara? Louco pra caramba um negócio desse. Muito louco. Bom, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho. Me chamou a atenção o tipo, eu quero saber que controle que vão fazer. Mas, enfim, o Michael, o Dalton tá falando que quer saber esse abacaxi. Eu vou dar outra coisa para você, Mal. Falando para ele, aprende a comer e vai para academia. Bom, notícia legal pra caramba também. A Elon Musk, cara, Elon Musk deu um passo gigantesco essa semana. O que aconteceu? A Neuralink conseguiu autorização do governo americano para poder continuar os seus estudos com implantes cerebrais humanos. Ele tentou isso várias vezes, tem um avanço gigantesco que pode ser feito nisso, mas o pessoal falava assim, não, ele não é médico, ele não é laboratório, por que ele está fazendo isso? Por que ele está se metendo nisso? A briga tem há anos. E ele conseguiu a autorização. Sabe o que isso quer dizer? Ele já provou por amostras, em várias situações, que está no caminho de acertar problemas como Alzheimer, como Parkinson, como aquele outro que tem também, que é como é que o povo vai deixando de funcionar? Esqueci o nome daquele negócio. Mas existem problemas seríssimos relacionados à parte neural e eles estão liberados para continuar seus testes. Tem noção do que vem por aí, Fernando? Cara, a hora que eu vi o título da notícia, eu fiquei assustado, porque todo mundo hoje em dia está pensando em vão colocar um chip na minha cabeça e vão me controlar, ou eu vou poder fazer o download ou fazer o upload do chip GPT ou qualquer besteira assim, né? E daí, a hora que você lê isso daqui, um implante cerebral para ajudar pessoas paralisadas a voltar a andar, tá? Ou curar outras doenças neurológicas, cara, eu acho que talvez a busca da imortalidade, ela tá longe, mas a busca por dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, não tem nem o que dizer, cara. Acho que essa aqui tinha que ser a notícia do final para a gente bater palma pro cara no final. Cara, eu achei demais, cara. Eu tive um problema seríssimo na boca, né? As pessoas que me conhecem sabem disso. E a pessoa que me ajudou. Ela foi paga, mas me ajudou, né? Por que foi bem paga, aliás. Mas por que eu falo que ajudou? Porque ela desenvolvia um tratamento completamente ortodoxo, diferente de tudo que você imaginava. E aí as pessoas pensam assim, né? Não, mas espera aí, como é que uns têm e outros não têm? É questão de ouvir quem está querendo falar. Tem muita gente capaz no mundo, tem muita ideia legal, tem muita faculdade com programas absurdos de bom, né? E às vezes a gente não sabe disso. Recentemente eu vi uma situação, quando saiu esse negócio do Neuralink, eu fui até atrás e estou procurando ele porque eu não encontrei. O cara em Stanford tem muita medicina, né? Em Stanford eles conseguiram um médico, cara, fez uns implantes malucos que teve na cabeça, que ainda não foi para frente, está em estado de teste, mas com essas possibilidades de abertura, pode vir ajudar. O cara com implante, ele fazia o cara, que nem o Fernando falou, o nego não tinha mais movimento no braço inteiro, cara. E aí voltou a funcionar o braço. Você tem noção que uma pessoa não tem mais um funcionamento de um braço e voltar a mexer o braço? Um cara que sofreu uma lesão de guerra, que perdeu na coluna, você coloca o implante e os impulsos elétricos voltam para a perna e voltar a ter movimento e sentir as pernas. Cara, isso é sensacional, cara. Isso é que nem falou que o nosso amigo Borg, é verdade. É sensacional, cara. A gente tem que dar valor para isso, cara. Tem que dar valor para isso. Viva Elon Musk. Viva, viva, viva. Como meu filho fala, é o cara de botox mais legal do mundo, pai.
Não sei de onde que ele tirou isso, mas ele fala, ele é o cara de Botox mais legal do mundo. Eu falei, não, cara, ele usa células tronco. Ele falou assim, pai, é Botox. Enfim, sensacional. Bom, voltando para um mundo totalmente deturpado de problemas, a Itália, de novo, dia 26 agora passado, sofreu um problema seríssimo no Ministério da Indústria. Eles simplesmente parou. O negócio parou, é um absurdo, foi um ataque cibernético que foi divulgado, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas simplesmente não conseguiam mais funcionar nada. Aí vem aquelas notícias, estamos tentando mitigar os problemas, estamos tentando descobrir não sei o quê. Cara, por que a Itália está sofrendo tanto ataque nos últimos 6 meses, por exemplo? Tem alguma ideia disso? Não, eu nunca parei para pensar. É muito, cara. Você percebe que desde o rolo que teve lá em Nápoles, que parou de funcionar tudo. Lembro. É lá pra cá, cara, não para, cara. Assim, a gente tá fora da política europeia, né? Vê notícia, mas vocês sabem que notícia aqui chega do jeito que querem que chegue, né? Então, a gente não sabe qual que é o posicionamento da Itália perante a guerra, que não acabou esse absurdo desde o dia 27 de fevereiro de 2022. Né? O negócio não para de nos deixar trucidado de problema, mas assim, o que a Itália está fazendo de errado para ter tanto problema, eu não consigo entender, mas tá um foco demais a Itália sofrendo ataques o tempo todo, é em hospital, é em coisa de governo, é em escolas públicas, é em transporte, eu não sei mais o que falar da Itália, cara. Vamos lá, na arte da provocação, a Itália, é sabido, é um país onde a população idosa é muito grande. Você acha que isso daqui pode ser exatamente algo desse tipo? O cara acha que não, celular é coisa do diabo, ou computador, isso daí não funciona, volta para a máquina de escrever e daí alguém pega e se aproveita desse tipo de coisa? Não sei, estou inventando alguma... Porque assim, a pergunta que sempre a gente faz, e é isso que eu estou exercitando aqui, qual é o objetivo? É alguma coisa que eu e o Alexandre conversamos muito. Está acontecendo um ataque, tá bom. Qual é o objetivo? Entendeu? Então é assim, é simplesmente parar a cidade, tá bom, qual o objetivo? Eu não gosto de você e eu quero parar, é só isso, entendeu? Ou tem alguma coisa por trás? Essa análise que a gente está tentando chegar. Eu realmente não sei. E eu vou falar outra coisa, você falou um negócio de idade, né? Minha família é italiana, real, isso daí. Tem muita gente de idade avançada na Itália. Mas então deveria ser um problema menos. Porque eu vou falar para você, você pega essa cidadezinha, que nem a minha família é de Sétimo Milanese, é 30 quilômetros de Milão, né? Se você vai para lá, velho, não funciona o celular, meu amigo. Não tem torre. É montanha, fazendas e fazendas, ninguém quer saber de nada. Você entendeu? Então, a Itália, assim, o continente não, né? O país italiano tem muita cidade e tem muito foco de como é que fala? De população. Os caras não estão nem aí para celular, estão nem aí para internet, cara. E aí, na minha cabeça, eu acho que deveria ter menos, não mais. Você entendeu? Mas eu não sei dizer. Pega um exemplo aqui no Brasil, entendeu? Você tem na política só os velhos que não querem largar o osso, e aí? E aqueles que começam a dar palpite... Na Itália também. E lá a corrupção é monstra. Lá tem coisas absurdas. A máfia existe, a Cosa Nostra existe. Não acabou, não. Né? Mas, assim, eu não consegui entender qual que é o objetivo ainda. Vamos dar tempo ao tempo e tentar entender o que acontece. Né? Vamos ver. Bom, na semana passada a gente falou de Samsung e de Apple que tem para todo mundo, né? Tem problema bacana pra caramba pro lado da Apple, tinha problema bacana pra caramba em Android, principalmente em Androids da Samsung que estavam sendo atacados, e agora apareceu uma coisa maluca
né, que também me deu eu não encontrei matérias boas que me mostrassem informações mais concisas disso. Mas eu achei muito importante que nós falássemos sobre isso. Você encontrou, Frei? Ótimo, então vai ser perfeito. Porque o que acontece aqui é a história? Os caras criaram uma situação de quebrar a biometria digital. O que quer dizer isso? Pô, você tem lá o seu celular, você fecha ele e tem que precisar da sua digital para abrir. Então eles arrumaram 2 vetores de ataque que burlam ou criam um flood nisso. O que é um flood? Eles enchem de requisições e quebram esse tipo de acesso para você conseguir acessar o celular, desbloquear o celular, né? Isso me chamou muita atenção porque, caramba, cara, desde que apareceu a biometria digital em celulares, muitos problemas diminuíram no mundo. Porém, né, não se via situações que burlassem isso. Agora parece, de repente, com 2 vetores de ataque e assim, como isso veio a acontecer? Eu realmente estou curiosíssimo. O que você conseguiu mais, Fernando, do seu lado? Então, eu achei, por acaso, existe uma matéria no site da Kaspersky falando a respeito disso. A Kaspersky foi banida da Europa, né? Ruim a Kaspersky, né? Cara, a notícia está detalhada porque ela fala, ela dá bem todos os detalhes do que está acontecendo aqui. A primeira coisa não são todos os aparelhos que estão vulneráveis a isso. Tá? A primeira coisa. A segunda foi testado nos telefones da Apple também, e eu já comento. Tá? O que eles fazem? Eles falam que existe uma determinada vulnerabilidade e entre exatamente o leitor e quem faz o cheque da vulnerabilidade. A comparação da digital. Comparação, exato. E eles conseguem fazer, então, tipo, injetar direto impressões digitais no sensor. Tá? Só que o que o cara fala? Ele fala assim, tá bom, nós conseguimos provar o conceito, tá? Agora, não joguem seus celulares no chão, não joguem eles no lixo ainda, porque o cara fala, é necessário uma base muito grande de impressões digitais para que se consiga fazer isso daí em um ataque real, né? Então, eles entram, né, no ataque, vamos chamar do man in the middle, e eles começam a mandar um monte de coisa aqui até que ele libere, né? Resumindo, em linguagem simples, é mais ou menos isso. Mas você precisa ter... É como se forçasse ele a errar a leitura de alguma impressão, né? Exato, mas você precisa ter essa como é que fala? Esse banco de dados de impressões digitais. Eles usam, eles têm um sensor, mostra como é que é o negócio aqui. Importante, de novo, não são todos os celulares que têm esse problema. Daí, assim, por que o celular da Apple não tem? Porque, assim, na hora que ele lê a sua digital aqui para passar para o validador, aqui a digital está passando em texto claro, na maioria dos aparelhos. A Apple transmite cifrado. Esse é um dos detalhes. Tá? De qualquer maneira, se você falar, meu amigo, estou vulnerável, qual é o meu problema? Tá? Tenho esse problema? Existe a lista dos aparelhos onde isso foi testado, onde isso não, e existe alguns aparelhos. Então você fala assim, e o meu? Tá? A lista é pequena nos que foram testados. Não significa que os outros não estejam. Tá? De qualquer maneira, é assim, você fala, e aí? Se você acha que você é potencial qualquer coisa, tá? Você pode colocar sempre um fator a mais. Tá? Sempre um fator a mais. A digital facilita muito, tá? Mas você pode colocar um fator adicional ali para te ajudar. Então, eles falam o seguinte, usa a mínima quantidade
de impressão digital. Tem gente que, para garantir, põe todos os dedos. Aí que gera problema. Já me falaram isso também. Gera problema. Então, o mínimo possível de impressão digital. Se conseguir, né, colocar esse daí, dar uma senha para proteção extra, e existem alguns aplicativos que fazem essa validação, que fazem o controle para não deixar que esse tipo e outros aconteçam. E, por acaso, um deles é da empresa chamada... Tá, Bom, galera, vamos ficar de olho. Eu achei muito legal isso daqui, cara. Isso aqui me chamou a atenção porque ninguém tinha falado nada sobre esse trespassing até o momento, né? Então, isso chamou a atenção. O lance, assim, para quem está no chat, eu vou colocar aqui agora, eles falam que a técnica chama Brute Print. Procurando só Brute Print, vocês conseguem encontrar mais informações a respeito disso daí. Bom, continuando nossa Guerra Fria pós-moderna, bonito esse nome, né? Guerra Fria pós-moderna. Nos últimos 2 meses, nós estamos falando demais de situações semelhantes e voltadas para gato e rato. O que é o gato e rato? Eu não sei quem que é o gato, eu não sei quem que é o rato. Mas vamos falar Tio Sam e o Dragãozão. A China e os Estados Unidos constantemente estão aparecendo em nossa programa, porque vem se repetindo situações de ataques e de problemas com esses 2 países. Agora, a Microsoft anunciou que chineses impactaram bases navais americanas recentemente. Mas impactaram não de tirar do ar, nada disso não. Espionagem. Semana passada a gente falou de espionagem. A gente falou que o FBI ficou 20 anos fazendo um trabalho glamouroso que fechou uma rede de espionagem gigantesca patrocinada pelo governo chinês. E agora estão percebendo que, talvez por ter acontecido desvendado esse problema na semana passada pelo FBI, começou a aparecer coisas correlatas, né, que tem sentido com isso daí. E descobriram agora que os Estados Unidos foi impactado em várias bases navais pelo Estado chinês, patrocinado pelo Estado chinês. Parou de funcionar? Não. O caso é espionagem e quem anunciou isso foi a Microsoft. O que me assusta nisso daqui? Você não está percebendo que a Microsoft teve um up nessas coisas de monitoramento ultimamente, Fernando? Eu acho que a Azure da Microsoft está melhorando pra caramba. Eu acredito que os produtos de segurança da Microsoft estão sendo mais utilizados, difundidos, porque está mudando muito o programa da Microsoft em termos gerais de segurança, principalmente nos Estados Unidos. Começou a aparecer descobertas, situações que não eram comuns anteriormente. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que por ser o sistema operacional mais utilizado no mundo, se eles souberem o que coletar e o que analisar, eles têm muito material. E daí eles têm que tomar conta para que eles não gerem, como é que eu posso dizer, problema para eles mesmos de tanto material que eles têm. E daí... Eles começaram, parece que estão utilizando melhor, e estão usando muito a inteligência artificial, cara, de forma correta. Perfeitamente, perfeitamente. Então, eu já disse algumas vezes, eu não sei se eu falei aqui, se existe alguém que pode parar um ransomware dentro de um Windows, é o sistema operacional. Certeza. Porque, cifrar um monte de arquivos num curto espaço de tempo não é padrão. Ponto. Entendeu? Abrir vários arquivos para escrita não é padrão. Abrir portas que não são utilizadas para fazer coisa para fora não é padrão. Talvez não seja função do sistema operacional monitorar isso daí. Mas ninguém melhor do que quem criou o sistema operacional para saber como é que ele funciona e como usar ele a seu favor. Durante uma época, nós até noticiamos aqui, foi feita uma análise de antivírus e o próprio antivírus da Microsoft, o Defender, que a galera não colocava uma fé, apareceu muito acima
na detecção do que antivírus pagos e conhecidos no mercado. A gente mostrou isso no programa. A gente mostrou isso no programa. O Defender evoluiu demais. A maneira como está sendo feita a segurança em cloud da Azure e nos Defender on-premises. On-premises são as máquinas físicas, tá? Melhorou muito, muito, muito mesmo. Então a gente tem que bater palma para a Microsoft. A gente já fazia elogios do Patch Tuesday, que toda segunda, terça-feira de cada mês apresenta o problema, situações de melhoria, né? Patches, melhorias dos sistemas, mas a gente vem percebendo que a qualidade e endereçamento de problemas deles não é a primeira vez que a gente fala que a Microsoft que anunciou coisas novas, cara. Exato, né? exato. Mudou completamente o comportamento, cara. A gente já comentou diversas vezes que não é fácil, então a equipe deles, eu acho que, mais uma vez, está de parabéns ter conseguido fazer isso daqui, né? E vamos esperar. Eu acho que o Nelson até colocou uma outra coisa, que eles lançaram um produto novo chamado Windows Copilot, né? Copilot, exato. O copiloto é o cara que senta ali do lado, que é alguma coisa para facilitar você com dicas de segurança e fácil de usar, porque eu acho que eles perceberam, né, que a falha está nos usuários. Às vezes você tem todos os recursos ali, só que você tem tanta coisa que você não consegue arrumar, né? E daí você precisa exatamente do copiloto. Foi uma boa. O nome é ótimo. E, cara, é notório, cara. É notório. Mudou o comportamento. Recentemente eu vi várias situações conflitantes entre estruturas que envolvem sistemas operacionais diferentes, e o Defender se saiu muito bem, cara. Muito bem. Então, assim, é claro que eles estão utilizando demais a inteligência artificial e para coisas boas. Como a gente falou, base de dados deles, pela quantidade de coisas que tem pelo mundo, é gigantesca, né? É Big Data sem dó. E aí os caras estão utilizando Big Data com inteligência artificial, porque é o único jeito de você conseguir tratar essa quantidade de dados. E agora, só digo uma coisa, né? Google, tá na hora de vocês se mexerem mais, né? Porque vocês também têm muita coisa, hein? Cara, o Google, assim, eu tenho duas coisas para dizer. O Google, ele tem um programa de achar bug, e eles acham muita coisa. Caramba! Só que assim, o Google está crescendo demais. Eu acho que diversas empresas ou coisas que ele tem, elas ainda não se conversam como elas deviam conversar. Como eu falei, eu acho, tá? A outra coisa é o seguinte: eu tenho só um medo com relação à Microsoft. Se o bloco de notas fosse bom, você não precisava comprar o Word. Eu tenho medo de que o Defender esteja ficando tão bom que logo, logo passe a ser cobrado também. Tá? É meu único ponto aqui nesse caso. Não duvido. Semana passada, a gente falou de uma situação... Semana passada não, foi na retrasada. Uma coisa muito curiosa que apareceu de 20 anos de problemas que foram maquiados pela Toyota. E pior, quando descobriram, foi publicado apenas no Japão. O site da Toyota, em inglês, que atendem Europa, Estados Unidos, não noticiou esse problema. No Brasil, não foi noticiado esse problema. O problema em detalhes só apareceu no site em japonês. É fácil ler kanji, né? Kanji é a linguagem dos rabisquinhos do japonês. Muito fácil. Pois agora apareceu outra notícia da Toyota, e essa para o mundo inteiro, que a Toyota descobriu muito, mas muito vazamento de usuários, né, nos últimos 7 anos. Parece que filtraram os 20 de problema e virou 7 agora, que puseram para o mundo inteiro. Cara, a Toyota não costumava ser assim. O que está acontecendo? Já tinham achado diversos servidores daquela notícia lá. Daí resolveram fazer um scan agora na rede inteira, que não deve ser pequena, e acharam mais coisa exposta. Então é assim. 2 milhões de dados de usuários. 2 milhões.
2 milhões que podem ter vazado, né, com a localização das pessoas nos últimos 10 anos. Eu tenho que ser bonzinho ou tenho que ser malzinho nesse? Não, cara, eu acho que para japonês merece tudo. Eles fazem carro bom, mas tem que xingar eles, que eles não entendem que não é fala mesmo. A pergunta era essa. O carro é bom? O carro é bom, então tá bom. É uma empresa que faz carro. Agora, tá notório de que, com relação à tecnologia e cibersegurança, eles estão muito ruins. Eles estão muito ruins. Porque para descobrir, né, sei lá, N anos depois, inventa um tempo aí, entendeu? Mas que seja só 7 anos depois, só 7 anos, que tinha dados expostos, tá, de 2 milhões de pessoas, né? Realmente, tem alguma coisa aí. Sem piada, tá na hora deles abrirem os olhos. Não era. O carro é bom, mas tá na hora de abrir o olho. Que a piada foi boa, vai, a piada foi boa. 10 anos, 2 milhões de usuários com dado vazado, me assusta. Eu tô no meio, viu? A piada foi boa. Eu tô no meio. Bom, a gente acabou de falar do gato e rato com a China. Mas não tem só com a China. Tem gato, rato e cachorro, né? Tem cachorro que gosta de correr atrás de gato e tem cachorro que também gosta de correr atrás de rato, né? E agora, o que apareceu? A Rússia está falando que os Estados Unidos hackeou, cara, milhares de iPhones com iOS Zero Click Attacks. Eu fiquei pensando, nós acabamos de falar a notícia da Samsung e o pessoal da Apple estava soltando foguete. Dando risada, né? Exatamente. Né? E agora eles tiveram que engolir. Fala, tem para todo mundo, cara. Meu amigo, cara, o que aconteceu? A Kaspersky apresentou esse relatório dizendo que sim, abusaram um malware que era utilizado via iMessage em Zero Clicks Exploits. Ou seja, eram situações que mensagens e burlavam segurança e as pessoas entravam em pânico com o nosso querido Apple, que tudo funciona, que é super seguro, né? E isso daí, estão dizendo que os americanos que hackearam. Ou seja, cara, onde que mais vende Apple no mundo? É nos Estados Unidos. Então, eu não estou entendendo. Que história é essa? Eles hackearam o próprio coisa para entender ou para chegar em outro lugar? O que acontece? Esse tipo de vulnerabilidade são as vulnerabilidades mais caras que existem. Sim. Então, você tem o iPhone, a pessoa te manda uma mensagem e você não precisa nem clicar nela. Já entrou, cataplasma e seu celular, o cara já tem acesso ao seu aparelho, né? Esse tipo Basta a mensagem entrar no seu celular. Esse tipo de falha ela é usada geralmente para espionar, né? Jornalistas para espionar políticos é o tipo de coisa preferida, porque assim, você recebe uma mensagem, você vai olhar e falar, nem recebi mensagem nenhuma, deve ter dado um erro, porque todo mundo já passou por uma situação dessa, pronto, já tem alguém dentro do seu celular fuçando, tomando conta de tudo. E daí, assim, a gente falou do iMessage, né? Já aconteceu com vários aparelhos de diversos fabricantes, ninguém está livre. Tinha falha de zero clique algum tempo atrás por WhatsApp, tá? Via SMS num passado mais distante, então, do mesmo tipo. Mas tem duas coisas, tanto o SMS quanto o WhatsApp, tem uma situação que no WhatsApp tinha uma situação que você, quando chega a mensagem, você pode dizer para ele, você ativa um bip, você ativa um chegou, você manda de volta o acknowledge, né? O conhecimento da chegada, dizendo para o outro que foi lido ou que recebeu. Então você tinha interação técnica de comandos que você, por ler aquele resultado, você ativa outras situações,
E era zero clique porque tinha esse tipo de situação. Com messaging, a mesma coisa. Agora, no Apple, que eles falam que nada é aberto sem o seu consentimento, me assusta. Então, é assim, é igual se você mandasse um WhatsApp para o Apple com a mesma vulnerabilidade, você lembra, nós compramos um determinado produto e tinha os exploits pro WhatsApp, nós só não testamos. Verdade. Tá? E daí, eu acho que a situação é muito parecida. Recebeu a mensagem, tá? O cara não precisou nem clicar na musiquinha e tudo mais, ou se fez o bip, tá? Foi exatamente a mesma coisa. Já recebeu, seu celular pode até estar no mute. Um abraço, já foi. Mas, e daí é mais interessante ainda os russos falando, foram os Estados Unidos. Não, e eles estão acusando quem? NSA, National Security Agency, né? Ou seja, o core da segurança americana. Então, o exploit é caro. A técnica da exploração é cara, um negócio desse daí. Que é daquelas que as pessoas perguntam quem é que tem dinheiro para comprar um negócio desse. E daí, quem tem dinheiro são governos ou empresas muito grandes. Qual empresa tem interesse em invadir o, sei lá, celular de alguém da Rússia? Não sei. Um governo pode até botar meu óculos para parecer mais inteligente. Você lembra de uma conversa que nós tivemos sobre o ransomware, que ao abrir o ransomware, dentro do ransomware, do código, tinha um ransomware dentro do outro ransomware, que mandava mensagens para governos diferentes ao mesmo tempo? Bom, acabou meu momento de inteligência. Tem muita grana envolvida, com certeza. Tem. E assim, de novo, a situação que a gente está vivendo, foi o que o Alexandre falou, é uma situação anormal. A gente está vivendo uma situação de guerra, né? Onde tem lados muito claros, definidos, e um governo saber qual é a estratégia do outro dá uma vantagem gigante num momento como esse de guerra. Daí, assim, você não precisa nem ir atrás de governo, né, cara? Você pode ir atrás Estratégias não só de tomada de decisão, no acerto do problema. Até isso. Meu querido, estamos bem, mas não é muito. Isso agora vai. A dose de descontração da noite. Você que está aí, no aconchego do seu lar, nesses dias frios, com chuvinha, uma chuvinha em cima, né? O Marcelinho que gosta disso, né, cara? Mas dos trocadilhos, não do macho vindo em cima, né? Dos trocadilhos. Bom, o primeiro cara, youtuber, que achou que estava lá na sua bela vida de sandálias havaianas, deitado em sua rede, olhando o pôr do sol e ganhando rios de dinheiro, fazendo coisas como youtuber, como nós aqui, né? Só que a gente não ganha rio nem de dívida. A gente só... nem comentar. Essa parte está certa, Melhor nem comentar, né? O cara foi preso no Japão por divulgar vídeos que são controlados. Você lembra que a gente falou um tempo atrás que pegaram um monte de gente no Japão que estava pegando kanji, né? Kanji não, qual é o nome? Kanji qual é o nome daqueles desenhos de japonês com os olhos grandes? Mangá, que o cara começou, tem vários desenhos que são protegidos e os caras estavam divulgando, do mesmo jeito da IPTV. Então, esse cara é o primeiro a ser preso por estar fazendo coisas com jogos, né? Pirateando jogos e colocando para o mundo, falando sobre situações de como passar uma fase, como conseguir fazer as coisas. Dançou, negão. Foi preso. Ale, essa situação é mais interessante ainda. É assim, preso. Geralmente, os youtubers profissionais, eles têm autorização, né? Então, é a história do direito autoral. Mas eles mostram o jogo na tela e comentam. Então, vamos, calma.
O youtuber profissional, ele recebe autorização da empresa que fez o jogo para que ele possa jogar. Tá? Ponto. A outras pessoas, você pega e fala assim, vou mostrar um pedaço do joguinho. Tá? As empresas, elas sabem que isso é ilegal, porém, como você está mostrando só um pedaço do jogo, tá? Eles não fazem nada, porque eles usam como propaganda. Se você está assistindo aquilo, provavelmente você comprou o jogo e está jogando. Ou melhor, vai comprar porque achou o jogo legal. Ótimo, exatamente isso. Esse cidadão, ele fez o seguinte, ele pegou um jogo e falou, vou jogar o jogo do começo ao fim. E foi e jogou o jogo do começo ao fim. Qual é o problema? Esse jogo é uma história linear baseada num livro. Então, se você assistir, não faz sentido você jogar outras vezes, porque você já viu o final, você já sabe como é que faz tudo, não tem desafio nenhum. E daí a empresa entrou na justiça e Cataplasma, o Japa foi preso. 52 anos, não é moleque não, cara. Não é moleque não. O nome do cidadão é um nome bonito, Shinobu Yoshida. 52 anos, agora vai ver o sol. A bandeira... Cara, vou fazer a bandeira do Japão com a bola, em vez de ser uma bola, um quadrado vermelho. O que você acha? Só pode, olha só. É o sol nascente quadrado. O cidadão decidiu apresentar o jogo na íntegra. E como esse tipo de jogo funciona como um livro, a apresentação integral acaba fazendo com que a compra do produto se torne relevante. Ninguém tem surpresa nenhuma. Eu já sei o que eu vou ver. O cara fez integral, cara. O jogo inteiro ele filmou e colocou para todo mundo ver. Cara, fazer, Alexandre, você não trabalha? Você não trabalha, Alexandre? Porra. Cara, depois que aquele japonês casou com o robô lá e depois reclamou com a empresa que não dava manutenção, e nós já noticiamos aqui, eu não duvido mais nada do japonês. Né? Eu quero devolver minha mulher porque ela não fala mais obrigado, amor. O que eu vou falar pra você? Eu só não sei que eu falo quantos anos ele pegou de cadeia, não falou, né? Não falou. Cara, mas são os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Você pode não acreditar, mas é verdade. Será que esses caras têm algum acordo com a Rússia para mandar ele para um gulag lá na Sibéria para ficar amigo do outro lá que atacou o Kremlin? Cara, no Japão, a prisão ela deve ficar em cima da falha que quando tiver o terremoto e abrir o negócio no meio, cai, entendeu? Os caras devem fazer de propósito. Olha, cara... A gente pegar história, eu tenho muita história, muito livro da Segunda Guerra, eu adoro história de guerra. Por que eu adoro história de guerra? Porque eu nunca leio romance. Ou leio livro técnico, ou leio livro de história. Porque o ser humano é cíclico. A história também é cíclica. As coisas voltam a acontecer porque o ser humano é idiota. A gente cansou de falar. A inteligência é artificial, mas a burrice humana perdura. Então, eu adoro Sun Tzu, né? Adoro histórias da Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Guerra Civil Americana, qualquer guerra, Guerra do Atlântico. Guerra do Atlântico não teve ainda, mas vai ter logo logo. Teve com os submarinos americanos e alemães e cargueiros no começo, metade da Segunda Guerra foi muito forte. Mas enfim, o que você percebe, né? As pessoas, elas repetem as burradas. Né? Repetem. E se você pegar e estudar isso daí, você vai ver que aparecem umas coisas que o japonês fazia. Eles têm umas maldades. Bonita, viu? Bonita. Se esse cara aqui não ficar, como é que fala na Bahia, né? Se não tomar atento. Bom, galera, junto com o nosso amigo aqui, ó, Shinobu Yoshida, nós vamos nos despedindo de vocês por mais essa semana. Por esse monte de problemas, coisas legais, coisas estranhas. Vamos ficar de olho nas coisas que acontecem com a IPTV. Vamos ficar de olho no que acontece com a NPD, porque parece que um grande passo para a nossa humanidade aqui. Vamos ver essas situações que podem piorar ou não. Está aparecendo muito problema em cima de Android e em cima de iOS.
Eu estou achando, se a gente pegar o histórico do ano, quem acompanha a gente o tempo todo, pega o histórico do começo do ano até aqui, a gente tem situações que convergem para uma análise geral de coisas que estão acontecendo. A gente passou por ataques em massa de grandes redes, depois nós começamos a perceber situações que impactam direto a população em termos de saúde e transporte, muita coisa relacionada à diversão para cortar isso, e agora está massificado em cima de celulares e distrações como IPTV. Eu acredito que tudo isso faça parte de um... Pode me chamar de louco, do que vocês quiserem, mas eu acho que é um script de um caos muito maior que está por vir em um futuro breve. Plano arquitetado. Né? A gente não erra, né? A gente não costuma errar, mas você começa a juntar essas coisas, você percebe que muita coisa pode ser decidida em cima desses pontos. Então, é isso. Durmam com essa, com a pulga atrás da orelha, como nós também ficamos. Eu, Alexandre Merlini, mando um beijo enorme para vocês. Obrigado por estarem conosco e até semana que vem, galera. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Essa loucura do dia a dia, com uma linguagem fácil, divertida. Pelo menos nós nos divertimos bastante. Falando extrovertidamente, instrutivamente, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite, espero que vocês tenham se divertido também. Programa Ed Zone.